Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de formação continuada História e Cultura Indígenas. Eu sou Ordália, sou professora do curso de História da UEG Quirinópolis, também atuo na pós-graduação em História em Morrinhos. Esse curso, História e Cultura Indígenas, ele é fornecido, oferecido pela Ampu Goiás, GT História e Cultura Indígenas, coordenado pela professora Tamires. Ela não esteve conosco no dia 25 de setembro, que foi a nossa aula inaugural, por motivos de saúde, mas ela trabalhou bastante para a implementação, para a realização desse curso. Quero deixar aqui meus agradecimentos. É um curso, portanto, do GT em parceria com a UEG, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis e com a PUC Goiás. Para a nossa aula inaugural, nós contamos, então, com as professoras Iusa e Cláudia, que nos atenderam ali no auditório da Prefeitura de Quirinópolis. Quero deixar meus agradecimentos às professoras. Também agradecer à professora Vanderleia Nogueira, do Museu de Quirinópolis, e à professora Miriam, da Unidade de Apoio Didático Pedagógico. E a cada um de vocês que se inscreveram para participar desse curso. O nosso curso tem como objetivo principal propiciar aos docentes conhecimentos sobre a história e as culturas indígenas no Brasil e em Goiás, e, de modo específico, construir conhecimentos sobre o patrimônio arqueológico brasileiro e goiano, propor reflexões sobre a história dos povos indígenas de Goiás no período colonial, refletir sobre as questões de tutela e usurpação das terras indígenas, conhecer os povos indígenas de Goiás na atualidade e seu protagonismo, e, por fim, conhecer a literatura indígena e sua importância. É um curso que está dividido em 10 módulos, aliás, com vários professores com pesquisa na área, pesquisa de vários anos, professores renomados. E para esse primeiro dia, que foi a aula inaugural, teremos conosco as professoras, tivemos lá naquele dia e teremos aqui nessa gravação as professoras Lorisa e Luana. Espero que vocês possam aproveitar bastante desses conhecimentos que foram transmitidos aqui, nesse período de curso. E, novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, pessoal. Boa tarde, hoje aqui para mim. Meu nome é Luana Campos, então, como a professora Ordália explicou anteriormente, nós tivemos a atividade no dia 25 de setembro, que foi o nosso primeiro encontro, e uma pequena parte do início das aulas acabaram por não sendo gravada. Por isso, optamos por gravá-las aqui, gravar esse trechinho novamente, com uma breve introdução sobre o que nós apresentamos ali, não tentando retomar tudo, mas trazendo um pouco do que foi discutido para a gente poder dar continuidade e vocês terem um conteúdo mais completo aqui já pelo canal do YouTube. Bem, eu sou professora da UEG, professora de História, estou como professora substituta e vou estar falando um pouco para vocês sobre a noção de arqueologia. Sou formada em arqueologia, com doutorado em quaternário materiais e culturas, e é sobre isso que nós vamos discorrer um pouco nessa pequena gravação. Espero não me prolongar muito. Então, quando nós falamos de arqueologia, principalmente no contexto brasileiro, nós temos que pensar o que é essa arqueologia que nós estamos falando. Algumas definições foram feitas, mas de forma geral podemos dizer que a arqueologia é o estudo da sociedade e suas relações com o meio através da cultura material. Autores como Funari vai já ampliar essa noção de arqueologia, apresentando ela dentro de um princípio sem caráter cronológico. Então, ele vai dizer que a arqueologia estuda a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas como parte de uma cultura total, material e imaterial, sem limitação de caráter cronológico, já ampliando essa noção de arqueologia que antes era vista apenas como estudo do passado e passa então a ser vista como estudo
das diferentes relações do homem com o seu meio e com a sociedade, independente do caráter cronológico. Roberto da Mata vai fazer uma definição que eu gosto bastante, que ele vai dizer que, na verdade, o nosso trabalho enquanto arqueólogo é o esforço de deduzir o vivo no morto, né? Buscando no passado alguns indicativos, algumas soluções para problemas que temos recorrentes no presente. Eu posso dizer também, e gosto de dizer, que essa noção pode também ser atribuída de forma inversa, dizendo que nós deduzimos o morto através dessa noção que nós temos viva. Isso nos dá uma dinamicidade desse passado, que não é o passado estático, mas um passado dinâmico que vai se moldando e tendo as suas faces moldadas a partir da nossa noção de presente. Tânia Andrade Lima vai dar uma noção um pouco mais complexa sobre essa noção de arqueologia ao trazer as 3 dimensões interrelacionadas, a forma, o tempo e o espaço. Ela vai dizer, então, que a arqueologia investiga a emergência, a manutenção e a transformação dos sistemas socioculturais através dos tempos, por meio da cultura material, por eles produzidos, operando fundamentalmente a partir de 3 dimensões interrelacionadas, que estruturam a vida da sociedade, a forma, o tempo e o espaço. E é exatamente sobre essa forma, sobre esse tempo, sobre o espaço, que as nossas interpretações do ponto de vista arqueológico vão ser feitas, vão ser realizadas. Então, são noções de dimensões extremamente importantes para quem trabalha nessa perspectiva da arqueologia, nessa perspectiva do patrimônio arqueológico. E por falar em patrimônio arqueológico, que é extremamente importante quando nós falamos do conceito de arqueologia no Brasil, nós precisamos encontrar um pouco de como esse conceito acabou sendo atrelado ao patrimônio, à ciência, à arqueologia, né? Como o conceito de patrimônio arqueológico acabou sendo atrelado à arqueologia. Nós podemos dizer que a arqueologia no Brasil, enquanto prática, ela surgiu lá no final do século XVIII, acredito que seja esse final do século XIX, com Peter Lund e os seus ossos sobre Lagoa Santa. Quando ele encontra esse grupo de Lagoa Santa, leva os seus achados para fora e, posteriormente, esse material retorna com importantes informações sobre o Brasil. Temos que considerar também que Dom Pedro I e Dom Pedro II traziam para o Brasil uma série de elementos culturais, artigos e materiais que eram importantes para ele enquanto forma de trazer para o Brasil um pouco do que ele chamava de uma cultura europeia. Então, ele queria que estivesse aqui no Brasil também acesso a esse grupo de bens e artefatos que eram vistos como representantes de uma civilização, de uma civilidade, né, de uma cultura erudita, principalmente em alguns países da Europa. Então, nós temos ali marcado, no final do século XVIII, com os imperadores e Peter Lund, no final do século XIX, esses primeiros contatos com os artefatos arqueológicos, com o material arqueológico que é trazido no Brasil. Até então, nesse momento, vai se pensar que o material arqueológico do Brasil não é algo tão antigo quanto isso e nem tão preponderante do ponto de vista de um conhecimento científico internacional. Contudo, com a era Vargas, nós temos ali a necessidade ou a busca, uma política governamental que ele estabelece para a construção de uma identidade nacional. Nesse anseio da construção de uma identidade nacional, ele vai buscar, assim como estava ocorrendo em outros países, né, especialmente na França, pós-Revolução Francesa, essa noção de uma preservação da materialidade como parte da preservação de uma memória, de partes da história como referência da sua cultura e da sua identidade.
né? E também, obviamente, vamos pensar nesse conceito de civilidade que é tão latente na França desse período. Então, como parte de um processo, o projeto nacionalista de Vargas, ele vai em busca dessa identidade material do Brasil, em busca de algo que seria o patrimônio cultural do país. Quando Vargas assume o poder, na década de 30, nós estamos saindo no Brasil, perdão, nós estamos saindo da Semana de Arte Moderna, e nós ainda temos toda uma efervescência do modernismo e tal. Então, é nesse momento que cabe a Gustavo Capanema, secretário de Saúde e Educação à época, convidar Mário de Andrade, convidar Rodrigo Melo Francos, que convida Mário de Andrade começam a pensar como seria, o que seria definido enquanto patrimônio cultural do Brasil. De forma muito reduzida, muito muito voo de pássaro, assim, para a gente compreender, Mário de Andrade vai, então, rascunhar um projeto que vai dar ali as bases para o que hoje é o Decreto 25, Decreto-Lei 25 de 1937, que institui o que é o patrimônio cultural no Brasil e o que também que fica, né, então, a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje é o IPHAN, que já passou por outros nomes. O que nos importa aqui saber, enquanto patrimônio arqueológico, é que Mário de Andrade tinha uma proposta anterior, uma proposta de é, construir um museu específico para o patrimônio, um museu central específico para o patrimônio arqueológico do Brasil, e transformar esse patrimônio em algo muito mais, eu não diria protegido, mas demonstrar essa especificidade da necessidade de proteção do patrimônio arqueológico no Brasil. Contudo, naquele momento, e aí entra ali uma série de histórias e pontos da história da instituição, toda essa pesquisa ficava a cargo do Museu Nacional e acabou por se focando em outros aspectos nesse patrimônio cultural e deixando o patrimônio arqueológico a cargo do Museu Nacional, que foi um parceiro do IPHAN durante muitos anos, ficando com essa função. Para, então, o que se tornou o Decreto 25, Decreto-Lei 25, nós temos que a Organização do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional constitui-se do patrimônio nacional os conjuntos de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer pelo seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico e artístico. E é nesse momento que nasce, então, o Instituto do Patrimônio Histórico, que nasce naquele momento como ISFAM, não nasce como instituto, e vai ser o órgão dentro do Brasil responsável pela salvaguarda desse patrimônio cultural arqueológico. A questão é que, nesse momento, nós temos um grande problema, porque, assim como Vargas tem uma política de exaltação do nacionalismo, né, de tentativa de busca de uma construção de uma identidade nacional, nós temos também uma busca desse mesmo plano de governo de um desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico vem com uma série de construções. A indústria a indústria de construção, nesse momento não é indústria, né? Você tem ali projetos de construção muito ambiciosos sendo desenvolvidos, e para tanto você precisa de estradas, você precisa de casas, você precisa de uma infraestrutura muito grande, e onde eles iam buscar grande parte dessa matéria-prima era nas jazidas de calcário. Uma dessas grandes jazidas de calcário eram os sítios arqueológicos hoje conhecidos como sambaquis. E estavam sendo destruídos assim em larga escala, principalmente na região sul do Brasil. Na região de Santa Catarina, esse problema já vinha sendo diagnosticado. Você tem ali a Universidade de Santa Catarina tomando a frente com algumas legislações, ou com propostas de legislações muito
muito avançadas para esse momento, com alguns estudos demonstrando a importância desse sambaqui. Você tem também Castro Alves, Cássio Faria, falando sobre a necessidade de se preservar esse sambaquis, que nós temos nessa foto o sambaqui da Jaguariúna, que foi parcialmente destruído. Enfim, por sambaqui, eu estou aqui falando sambaqui, falta dizer o que é esse sambaqui. Sambaqui são amontoados de conchas, ossos e objetos que a gente chama de artefatos, inclusive enterramentos dos grupos indígenas, caçadores e coletores, que viveram principalmente nas regiões litorâneas e nas regiões estuarinas. Ainda não sabemos ao certo qual era a função de um sambaqui. O que sabemos é que existem muitos sambaquis e que esses sambaquis estão ao longo de toda a costa do Brasil, são encontrados em toda essa região, e que eles têm dentro de si uma série de informações como enterramentos, formas de alimentação e muitas conchas. É como se você fosse depositando camada por camada e camada. Quando nós falamos de sambaqui, nós não estamos falando de pequenas estruturas, nós estamos falando de montanhas gigantescas. Você vê aqui nós temos um hominho, né? Então nós temos são estruturas construídas pelo homem, gigantescas, que demoraram anos e anos e anos para serem construídas, e que com pouco tempo, com um curto espaço de tempo, acabam sendo destruídas por uma retroescavadeira em questão de minutos. A gente costuma dizer que cada uma dessas, de cada parte que é destruído durante um processo, seja lá o qual for, de construção de estrada, de abertura para licenciamento, de qualquer outra coisa, é uma página da nossa história que está sendo arrancada. Então, ela precisa ser muito bem planejada para que não se perca grandes partes ou partes significativas da nossa história. Então, por conta dessa investida muito rápida que estava ocorrendo sobre o patrimônio arqueológico, especialmente o sambaqui, também temos registro de destruição ou de indícios de denúncias de destruição em painéis rupestres, como a Pedra do Ingá, em outros sítios arqueológicos que depois vão sendo descobertos. Há uma investida muito grande por grupos de São Paulo, especialmente um nome que nos chama atenção aqui é o Paulo Duarte, que sai em busca, junto com o Rodrigo de Melo Franco, Castro Faria, Loureiro Fernandes, Raimundo Lopes e outros grandes nomes, que vão buscar e vão fomentar a necessidade de que o patrimônio arqueológico não precise passar por todo o processo de referência, todo o processo de estudo para ser considerado como tombamento, porque enquanto esse processo de estudo, como os outros bens que estavam previstos no decreto-lei decorria, o sítio arqueológico acabava por ser destruído. Então, em 61, já quase no apagar das luzes, já em quadro, você tem a assinatura da lei 3924, de 61, que vai dizer que as jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza são não manifestadas e registradas na forma do artigo 4 e 6, são consideradas para todos os efeitos bens patrimoniais da União. Passa a ser patrimônio da União, não podendo ser destruído. Nesse momento, quando se pensava na proteção desse patrimônio arqueológico, acredito eu que não se imaginava a quantidade de bens arqueológicos que tinham, porque senão eles talvez tivessem prestado um pouquinho mais atenção na letra da lei. O que acontece é que sítios, conhecidos ou não conhecidos hoje no Brasil, são considerados patrimônio da União e não podem ser destruídos, precisam ser preservados. Os sítios arqueológicos, eles trazem informações de momentos onde a escrita não consegue trazer mais, não consegue, nós não temos conhecimento escrito, mesmo daqueles períodos onde nós temos conhecimento escrito, a parte da análise do material é extremamente relevante para trazer outras informações. O que nós temos no Brasil hoje, enquanto sítios arqueológicos conhecidos e cadastrados e georreferenciados, são
não são apenas, aqui não são todos os sítios arqueológicos conhecidos, mas apenas aqueles georreferenciados, seria uma representação como essa que vocês estão vendo aqui no mapa. Então, são muitos sítios arqueológicos, mas acredito, ainda há muito por se pesquisar, ainda há muito por se conhecer, e muito sítio precisa ser preservado, porque como eu disse, não é apenas um referencial do nosso passado, é um referencial do nosso passado, cujo qual, sendo destruído, não terá outra forma de se recuperar, porque muitas dessas são de grupos extremamente antigos, nós estamos falando de 10, 12, 20 mil anos atrás, né? Nesse momento que eu fiz essa pequena introdução sobre o que é o patrimônio arqueológico, quais seriam as duas principais leis que falam sobre ele, óbvio que tem mais, nós passamos para a leitura do texto do Luiz Fernando Veríssimo, O Lixo. Eu recomendo que vocês leiam esse texto, quem não pôde participar da oficina, busque na internet, é um texto muito interessante e reflita um pouco sobre como, a partir desse texto, a gente conseguiria refletir um pouco mais sobre o que é o trabalho do arqueólogo. Então, eu vou passar rapidamente essa parte, para a gente não se prolongar aqui, e vamos falar um pouco sobre os sítios arqueológicos do estado de Goiás, ou os sítios arqueológicos enquanto todo. Espero que vocês tenham conseguido refletir um pouco sobre o texto anterior. E quando nós falamos dos primeiros ocupantes do Brasil, nós não estamos falando dos neandertais, nós não estamos falando dos grupos que pertenceram, foram classificados como os primeiros homos neandertalenses, né, que habitaram a Europa. O que nós estamos falando são essencialmente de Homo sapiens. Quando nós temos a extinção dos neandertais, nós temos aqui no Brasil já alguns grupos humanos, segundo os dados mais recentes, habitando a região do Brasil, porém, nós não temos nenhum indício ou evidência da presença desses homos neandertais, né? O que nós temos aqui são homos sapiens, com aparências muito próximas ao que nós temos hoje, né? Provavelmente um daqueles homens que habitaram ali há 10, 12 mil anos, passados pela gente, o máximo que nós íamos dizer, nossa, que homem peludo, ou coisa parecida, mas nada muito extraordinário. Então, não é algo que a gente precise pensar como sendo absolutamente distante da gente ou das nossas noções de ser humano. Uma das grandes faces que ficou no imaginário popular e que é um grande ponto de interrogação ainda na arqueologia brasileira é sobre os primeiros ocupantes e as suas feições, se eram negroides, se eram mongóis, se eram australianos, de onde teriam vindo. A imagem que ficou no nosso imaginário é a imagem da Luzia, que foi um dos achados daquele cara que eu falei lá no começo, do Peter Lund, quando ele encontrou os povos de Lagoa Santa. Há uma série de polêmica em torno da real aparência da Luzia, é mais mongoloide, é mais aborígene, é mais africana, enfim. O que nós sabemos é que é um processo, como eu disse logo no começo, o passado, ele é um passado dinâmico. Então, o que temos enquanto conhecimento é que o conhecimento está sendo produzido, né? Existiu um grupo ali, um grupo que se adaptou muito bem à região de Minas Gerais, ao grupo de Lagoa Santa, um grupo culturalmente expressivo, cujo esqueleto de uma fêmea teria sobrevivido, apesar do último incêndio no Museu Nacional ainda sobrevive, mas que nós, de fato, ainda não conseguimos chegar ao que seria o rosto da Luzia. Os primeiros ocupantes do Brasil, faz parte de um, segundo Bueno, o povoamento da América do Sul não foi um processo homogêneo, então a gente pode pensar em diferentes momentos, em diferentes
de desenvolvimento, grupos que se desenvolveram um pouco mais na região norte, grupos que se desenvolveram um pouco menos, talvez na região centro do Brasil, enfim. O que nós conseguimos ter por paradigma, ou quase consenso, é a existência humana, a existência de grupos humanos aqui no Brasil, até o Pleistoceno. Eu não vou estar falando aqui para vocês de datas mais recuadas, de polêmicas, eu não vou estar falando de Serra da Capivara, nem de Santa Helena, nem de sítios ali no Chile, mas todos esses sítios apontam para períodos muito mais recuados que 12 mil anos. Mas, convencionalmente, ainda estamos apegados a esse final do Pleistoceno, ou como todo mundo conhece, final da Era do Gelo, né? A questão é que a presença de vales com grandes rios auxiliou na execução de rotas para ocupação do interior do Brasil em uma dinâmica denominada de modelo fluvial. E assim a gente começa a pensar essa disciplina, arqueologia, que traz elementos de outras culturas, que traz elementos com informações diversas e dinâmicas, como é o caso da Luzia, e começamos a pensar nessa ocupação do território da América do Sul e como nós seríamos os primeiros ocupantes aqui na região de Goiás, na nossa região, que é a região que nos importa pensar enquanto primeiros ocupantes e depois, dentro desse curso de cultura indígena, toda a sua diversidade cultural, né? Segundo Bueno, indicou a existência de hotspot, áreas ocupadas durante milênios, tendo períodos estacionais, conciliando momentos de agregação e de dispersão. Assim como em outros momentos históricos, acredita-se que essa ocupação no interior tenha sido por meios dos rios, nós temos grandes rios navegáveis, que chegam até o interior, apesar dessa região ser uma região repleta de cachoeira, nós ainda temos bastante rios navegáveis, e não só navegáveis, nós conseguimos fazer traçados de caminhos por meio deles e promover uma ocupação muito maior desse Brasil central. Né? Nós temos a teoria atuais que indicam a ocorrência de 3 eventos distintos para a ocupação do Brasil central, uma que seria entre 12 e 11 anos, que seria a ocupação das florestas tropicais e do Cerrado, pela tradição itaparica, depois de 11 a 8 mil anos, que seria na região da Bacia do Prata, para o norte do Brasil e da costa atlântica, com a tradição umbu, e há 8 mil anos a ocupação das planícies litorâneas. Esses dados foram revisados recentemente, indo de encontro aos anteriores que previam 2 levas de ocupação, a primeira no litoral e a segunda no interior da América. Nessas novas pesquisas, foram realizadas mais de 30 datações radiocarbones na região das áreas florestais. É importante a gente pensar, então, visualmente, como se daria esse processo de ocupação através do que a gente pode ver aqui pelo mapa, né? Nós teríamos, então, a ocupação das regiões litorâneas por grupos que teriam vindo margeando as zonas, os Andes, a região andina, e outros que teriam vindo, de fato, pelo litoral. E entrando aqui pela bacia amazônica, nós temos grupos que teriam, dependendo do período que nós estamos vendo, grupos que teriam ocupado essa região da bacia Amazônia nesses primeiros momentos de ocupação dessa região, outros que teriam adentrado o Rio São Francisco, e assim ocupando e se expandindo por toda a região do interior, todo o interior do Brasil, né? Os primeiros ocupantes ainda do Brasil, nós temos para falar sobre eles enquanto informação, porque vocês podem perguntar, professora, mas como é que tem todas as informações sobre esses grupos humanos, de como eles teriam entrado, por onde eles teriam entrado, qualquer uma dessas informações que a senhora está falando, se eles não deixaram nada escrito, não deixaram livros, mas eles deixaram conjunto do que a gente chama de artefatos. Artefatos, a gente considera tudo aquilo que foi modificado de uma forma simbólica ou física por grupos humanos que habitaram o território brasileiro, seja grupos de contato, sejam grupos
pré-contato, ou seja, grupos de paleoíndios. Um desses materiais é o material lítico, que a gente vai ver, material cerâmico, que vocês acabaram trabalhando, quer dizer, quem estava na oficina trabalhou durante a oficina, e temos também arte rupestre, e outras formas de transformação da paisagem que servem como artefatos. Os conjuntos líticos mais antigos do Brasil, por exemplo, sugerem que a primeira rota de migração, vinda do Planalto das Guianas, Venezuela, Colômbia, dessa região mais próxima da América Central, adentraram no Brasil pelos afluentes do Amazônia. O Vale do São Francisco, que conecta a região nordeste, a região centro-oeste, foi o primeiro principal veio de imigração para as populações humanas entre aproximadamente 12 e 9 mil anos. As similaridades dos conjuntos líticos permitem pensar na existência de um padrão de assentamento da paisagem conhecido como tradição ipitaparica, que é essa tradição que ocupa grande parte da região central do Cerrado brasileiro. No início do Holoceno, a ocupação humana expandiu-se radicalmente, de modo que a população pudesse ampliar seu território, pois as margens eram familiares, ou seja, já tinham vindo por lá, já os conheciam. É um período em que ocorre a ocupação efetiva do interior do Brasil e a delimitação das fronteiras territoriais. Isso segundo Buenos e Dias, veja que é um estudo extremamente recente, de 2015. A sequência cronológica espacial da ocupação humana, denominada de caçadores-coletores e agricultores semidamistas, foi e ainda é usada em vários estudos, porque é uma forma fácil de se visualizar caçadores-coletores e agricultores ceramistas, ou seja, você tem aqueles grupos que não eram sedentários, que não se ocupavam de estar num lugar apenas e da agricultura, e temos aqueles grupos que são agricultores, e quando nós falamos de agricultor, nós falamos quase que imediatamente desses grupos que também produziam a cerâmica, porque é a cerâmica que vai trazer a noção a noção não, a necessidade de armazenamento, e é através desse armazenamento que nós temos a necessidade dessa cerâmica. Esse estudo ela foi largamente utilizado na década de 70 e 80, quando os objetos das pesquisas era a construção das bases gerais de ocupação pretérita por meio da padronização de dados, dividiram os vestígios em grupos, os classificaram em tradições e fases. Então, é uma herança que no Brasil nós temos da chamada dos teóricos e metodológicos da arqueologia chamados históricos culturalistas, que trabalhavam com essa noção de fase, com essa noção de tradição, que eram noções próximas àquilo que a gente pensa na história. Quando a gente pensa a era dos romanos, a gente pensa na era dos helênicos, quando a gente pensa em fases, enfim, na própria era medieval, a gente pensa nessas eras como classificações temporais, e quando elas são transferidas para grupos pretéritos, foi-se transferidas nesse sentido de uma atribuição como fases, como tradições, e isso facilitava uma categorização, uma classificação do território. Tanto os caçadores e coletores quanto os agricultores ceramistas ocuparam a região centro-oeste do Brasil em áreas do Planalto e da planície. Os grupos humanos ocuparam essa região em toda a sua na sua totalidade. Não são grupos que são especializados em uma região ou especializados em outros, o que já coloca uma dificuldade nessa noção de tradição, que seria uma especificidade, uma especificação de um determinado grupo, que teria as condições de ocupar tal e tal ambiente, ou com tais e tais características culturais. Os grupos caçadores e coletores ocuparam predominantemente áreas do Planalto a 700, 800 metros, tendo preferências por regiões de vegetação aberta,
na qual se incluía o cerrado, enquanto os agricultores e ceramistas preferiam áreas de planície próximas ao curso d'água com a vegetação de mata. Mas aqui algumas especificações sobre caçadores e coletores que já faz parte do material que começamos a gravar durante o curso. Então, vou retornar para a gravação lá do curso e espero que vocês gostem da nossa aula. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento de partilha. E aí, agora, vamos falar um pouco sobre a ocupação do cerrado. Até o momento, para a gente compreender tudo isso, a gente for tentar colocar ordem nessa bagunça, a gente utiliza as classificações. O homem adora fazer classificação, né? Às vezes a gente falar da gente mesmo, a gente vai falar assim, olha, de baixinha, gordinha, negra, isso são classificações. E vai juntando. Quando a gente faz essas classificações, a gente chama, na arqueologia, de tradições e fases. São formas da gente juntar algumas características e juntar esses grupos para a gente conseguir compreender por onde esses grupos passaram, quais os caminhos que eles fizeram. E aqui, na região do Cerrado, nós temos um predomínio de caçadores e coletores. Homens, grupos que praticavam a caçadores. Jonação, vamos já. Agora, não, ainda não. Aqui na região nós temos muitos caçadores e coletores. As datas mais antigas são de 14 mil anos. Agora vamos problematizar isso um pouquinho. Nós temos o Estreito de Bering com a ocupação lá do pessoal de Clovis, dos norte-americanos, há 12 mil anos. Como é que o homem chegou aqui no Cerrado há 14 mil anos? Ele pegou um aviãozinho do passado, 2 mil anos antes, fora as datas mais antigas. Então, precisa problematizar. Alguns dos lixos, entre aspas, que são encontrados aqui, que a gente chama isso de material lítico, artefato lítico, e que é muito característico da região central, é essa coisinha chamada de lesma. É um lítico que parece uma lesminha sem casca. Ele é assim. Aqui retinho e aqui côncavo, que era um raspador, fiador, que é muito característico dos sítios. Nossa, vocês vão encontrar aqui em volta. Se vocês conversarem com os pais, se vocês têm alunos da zona rural, vocês podem conversar e já encontraram alguma coisa desse jeito. Alguns acham que é natureza, e tem aqueles que encontram as pedras de raio. Você já viu as pedras de raio? Isso é muito interessante que não ter essa lenda. Quase todo o interior, você vai falar com o pessoal das cidades, fala das pedras de raio, ou pedras por isso. Que nada mais é do que uma machadinha. Na lenda, a pedra de por isso, ela vem com o raio acerta a aroeira, a pedra enterra, depois de 7 anos a pedra flora. Essa é a lenda. E quando você vai ler, ela também mostra esse a pedra de raio, é uma machadinha. Batata. Que é muito comum na região do Cerrado também, são as machadinhas polidas. Então, nós temos ocupações aqui desde 14 mil anos, com o que a gente chama de tradição, ou seja, uma série de características de grupos diferentes, chamada de Caparica. É como se a gente pegasse todas as nossas cidades aqui em volta de Quirinópolis, que faz parte do município de Quirinópolis, e falasse, todas aqui têm uma característica diferente, mas na verdade é tudo Quirinópolis. Essa tradição itabarica ocupa uma grande parte do Cerrado, mas todas têm características da tradição itabarica. Ali embaixo tem uma outra lesminha, que é muito peculiar aqui, porque ela tem, inclusive, esse finalzinho meio mais pontiagudo, assim. Nós encontramos também enterramentos. Como é que eles enterravam seus mortos? Num caixão, jogavam no chão,
A maioria não, a maioria enterrava em urnas comunicáveis. A maioria não. Vamos lá. Nós acreditamos que alguns membros da comunidade tinham esse direito de ser enterrado em urnas, porque são aqueles que a gente consegue recuperar, são aqueles ossos que se preservam e a gente consegue estudar, mas a maioria a gente não consegue. E tem uma diferença. Pensando aqui, os 14 mil anos, desses grupos que a gente chama de paleoíndios, são grupos mais anteriores. Eles são essencialmente caçadores e coletores. Então, são grupos pequenos que ocupam um lugar, por exemplo, no inverno é seco, né? Então eles vão para perto onde tem água, onde ficam os animais. Na época das cheias, eles podem ir para outros lugares onde eles encontram frutos ou outros tipos de tubérculos ou outros tipos de alimentos. Então eles ficam migrando, eles são nômades. Para ser nômades, esses grupos precisam ser menores. Porque aqui quem tem filho, imagina o que é levar um filho para caminhar no shopping, uma coisa parecida, ou passear. Um filho, 2 filhos, tudo tem que ser, mas imagina um grupo de 50 pessoas para fazer todo esse deslocamento. A gente pensa, são nômades, a gente pensa neles que são os aventureiros. Não, é o grupo inteiro se muda. Então, é toda uma logística. Depois, a partir do momento em que eles passam a cultivar, começam a plantar, e aí por diferentes motivos. Um dos motivos que são atribuídos para o que a gente chama de sedentarização, ou seja, que eles passaram a ficar no lugar, é a ficção dos mortos. Porque você está migrando sempre de um lugar para o outro, você tem que deixar os mortos. Uma das teorias é essa. A outra pode ser repetido num momento de grande seca, pressão ambiental, entre motivos. Mas o que acontece é que alguns grupos começaram a plantar e a cultivar, começaram a domesticar algumas plantas. Esse é o momento em que a gente começa a encontrar os grupos ceramistas, que é o momento da sedentarização. E na nossa região é semi-sedentarização. Quer dizer que eles, a partir daí, não começaram a ficar ali, mas começaram a ter pontos fixos para se estar. Mas por que essa sedentarização está ligada à cerâmica? Ela está ligada à cerâmica porque é o momento que você precisa armazenar as coisas. Antes você tem a caça e a pesca, o armazenamento de uma a caça e a coleta, o armazenamento é feito de uma forma diferente. Quando você passa a plantar, você tem necessidade, pode passar no de armazenar, e aqui nós temos algumas tradições com base, algumas características com base nessas cerâmicas que são produzidas, a luna, a aracuca, que são características da cerâmica. À tarde, nós vamos trabalhar o bio de cerâmica, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Pode falar? Pode, né? Aqui outros tipos de cerâmica, aqui o enterramento que eu falei para vocês, que alguns grupos humanos, alguns membros da comunidade eram enterrados em urnas, aí enterramento secundário ou primário, ou seja, eles é enterrados na terra, aí tira os ossos fora da urna ou é enterrado mesmo dentro da urna. Machadinhos, algumas cerâmicas com caras de pessoas, né? Imagina se possam ser pessoas, rocas, fusos de roca, pesos de rede, que são esses aqui. Pode passar. E aqui um mapa das tradições arqueológicas encontradas na região de Goiás e as fotos dele. Colocamos um microfone mais próximo aqui para ver se melhora um pouco a questão do áudio. Então, a gente podia ver quem está em casa responder para a gente se teve uma melhoria, né, nessa questão do áudio. Vou tentar falar bem pertinho do microfone, vou falar pausadamente, é difícil para mim, mas eu vou fazer o exercício, né, de falar pausadamente para ver se fica melhor para o pessoal que está assistindo. E aí a gente vai seguindo com o nosso bate-papo, né? Então, meu nome é Loriza, é um prazer estar aqui com vocês.
A gente é muito importante ter esse contato com os professores, porque são os professores, né, que multiplicam essas informações, que não estão ali na base, né, com relação às disciplinas oficiais que nós temos. Então, o que acontece com a arqueologia? Luana falou muito sobre a construção da identidade do nosso país. E nesse processo de construção de identidade do nosso país, os grupos indígenas, de uma forma geral, a gente não construiu com esses grupos essa relação vinculada à herança cultural, ao patrimônio cultural, embora toda a nossa construção enquanto pessoa, enquanto ser humano, da nossa comida, da nossa religiosidade, tenha ali uma influência muito grande. Então, nós somos pessoas, né, construídas desse processo de conjunção de povos. Acho que a gente precisa pensar assim. E sempre que eu penso arqueologia, eu penso arqueologia numa perspectiva assim, eu estou trabalhando com um material, né, de grupos indígenas do passado, grupos indígenas no qual eu trabalho numa perspectiva de longa duração. Então, quando as pessoas falam do sítio arqueológico, a gente está falando desses grupos que viveram, né, há 5.000, há 12.000 anos, no qual o arqueólogo vai lá e tem acesso a essa cultura material. Mas quando a gente está tratando disso com os nossos estudantes, nem sempre a gente lembra de falar sobre isso. E esse processo, né, eu acho que esse processo, ele vai cada vez mais dificultando essa vinculação, né, do que o arqueólogo faz, que material arqueológico é esse, quem utilizou esse material arqueológico, né, e de onde isso vem. Então, assim, cada vez que a gente puder fazer essa vinculação, né, das nossas tradições, dos objetos que nós usamos no presente, com os grupos indígenas, ele é muito importante, para poder reconstruir, ressignificar conceitos que são bastante problemáticos na nossa sociedade. E esses conceitos, eles reforçam violência, né? Então, eu acho que isso é nosso papel enquanto educador, trazer para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia, todas essas questões. Então, se os nossos currículos oficiais, de alguma forma, deixam a desejar, né, nessa construção, eu acho que nós podemos fazer a diferença, e nós fazemos, né? Então, eu acho que a educação, ela promove a vida, ela promove uma série de coisas que são importantes e que a gente precisa manter. E aí, quando a gente está trabalhando com arqueologia, a gente está o tempo todo pensando nisso, né? E aí, como a arqueologia, ela não está lá como uma disciplina, né? Como a história está, como a geografia está, e muito bem coloca a Luana que nós somos uma disciplina ela é interdisciplinar, a área da arqueologia. O que a gente tem que fazer trabalhar em conjunto com o professor de artes, a gente tem que trabalhar em conjunto com o professor de história, em conjunto com o professor de matemática, de química, né, que à tarde a gente vai fazer aqui as oficinas, vocês vão ver que, né, tem uma interrupção muito grande, e levar esse conhecimento, mas esse conhecimento sempre partindo de um ponto que se trata, né, ali da história de grupos pretéritos, e que esses grupos pretéritos eles não podem ser compreendidos, mas são grupos indígenas de longa duração, que viveram há muito mais tempo. Então, são grupos que não estão aqui mais, mas as suas heranças estão, né? Antes de começar a falar, né, dos sítios arqueológicos, nas proximidades aqui do município, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, né, que queira perguntar alguma coisa que ficou em dúvida com relação à arqueologia, e aí para poder falar um pouco sobre esses sítios arqueológicos e trazer algumas informações que, caso vocês entendam que são importantes, para que vocês possam
utilizar em sala de aula, né? Porque eu acho que o objetivo bem importante dessa formação é que a gente traga elementos novos para esse cotidiano, para essa questão da sala de aula. Então, não sei, vocês querem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, olhar o material, então, assim, pode perguntar. E podem me interromper também, na medida que eu for falando, para perguntar, eu vou mostrar alguns sítios arqueológicos aqui, e vocês podem parar. E quem está em casa também, pode fazer um comentário, pode interromper, fazer perguntas, e aí a gente vai estabelecendo essa interlocução e a gente consegue conversar um pouco sobre essas questões que a gente coloca aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de... Não? Quem está em casa quer perguntar? Alguma curiosidade sobre os sítios arqueológicos? Qualquer questão que vocês queiram colocar, nós estamos aqui para poder tentar esclarecer, né, ou para a gente estabelecer uma discussão sobre qualquer tema que envolva a arqueologia. Então, vocês querem perguntar? Não? Então, tá bom. Meu nome é Luísa, vou recomeçar a minha apresentação. Eu sou historiadora, mas eu sou também arqueóloga por formação na graduação, né, de arqueologia. Hoje eu estou coordenadora do curso de arqueologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, a nossa universidade, hoje, ela é responsável pela formação dos arqueólogos nessa região. E a gente está com as portas abertas, caso alguém queira conhecer um pouco mais do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, que é um instituto muito importante, que trabalha tanto na questão da causa indígena, como na pesquisa arqueológica. Então, a gente tem duas linhas de pesquisa, que é a antropologia e a arqueologia, né? Duas grandes áreas, e a partir dessas áreas, as linhas de pesquisa nas quais nós atuamos. E aí, é desse lugar que eu trago algumas informações, né?